mensagem do livro Sublimes Reflexões, Educação Moral. O lar é a nossa primeira escola. Aos pais, cabe a sublime missão de guiar seus filhos pelas veredas da educação moral e intelectual. Pão, vestimenta e instrução são importantes. No entanto, mais importante que tudo isso é a educação moral, baseada em nossos exemplos, no aprendizado adquirido nos cultos evangélicos semanais e no encaminhamento bem cedo de nossos filhos nas aulas de evangelização infantil. O mundo atual não está carente de homens cultos e eruditos, mas sim de homens bons. Mensagem do nosso querido Sergito Cavalcante. Amado Mestre Jesus, nosso guia e modelo, envolva-nos com teu amor, com tua luz, amparando a cada um de nós aqui presente, que a espiritualidade amiga que aqui se fazem presente possa intuir no nosso companheiro que vai trazer o estudo da noite, que ele seja intuído a nos dizer tudo aquilo que precisamos ouvir nesta noite, porque temos consciência da nossa responsabilidade como os pais. Que Jesus nos ampare hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. E assim, dando continuidade, ao tema central, arte de reencontro, nós estamos com muita alegria recebendo o nosso querido amigo Emerson, que vai falar para nós, dando continuidade à arte do reencontro, e vai falar para nós sobre preparação para o casamento, repetição de padrões e padrões comportamentais. Que a palavra é sua, Jesus te ilumine. Boa noite, gente. Tá ligado aqui, meu filho? Ah, já vi que tá. Bom, então, o nosso tema sobre repetição de comportamentos e padrões no casamento. Inicialmente, nós vamos fazer uma reflexão sobre a questão do casamento e aí nós vamos ampliar um pouco essa ideia que o Alberto Almeida, não é ele que traz para nós? Que o Alberto Almeida traz para a gente em relação ao casamento. Primeiro, lembrando o Livro dos Espíritos, quando na pergunta 695 ele coloca para nós que casamento é um progresso na marcha da humanidade. Por que casar é um progresso? Quem sabe me dizer, por que casamento é um progresso? Quer dizer que quem não casa não progride? Por que casamento é progresso? Crescimento da população, mas não precisa casar não, a população cresce. Hoje então está uma beleza, está crescendo a gente sem casar. Por que casamento é um progresso? Você aprende a conviver com uma pessoa, aprende, de uma educação diferente, de uma formação diferente, sociedade diferente, grupo social diferente, pais diferentes. Você aprende a conviver com um, você e mais um. Dessa relação vem o primeiro filho, você aprende a conviver com 2. Depois pode vir 2 filhos, aprende a conviver com 3. Ou 4 filhos. Então você imagina, é um progresso na marcha da humanidade, porque a gente aprende a conviver com um grupo maior a partir do núcleo chamado família. Como a gente viu no texto, o Sergito falando para nós que o lar é a primeira escola, aí no texto, mas é uma colocação que o André Luiz faz para a gente no livro O Espírito da Verdade. No capítulo 16, André Luiz diz assim: maternidade e paternidade são ministérios sublimes. O lar é a primeira escola. Os pais, os primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Essa é a fala do André Luiz. Então, você imagina, a gente aprende a conviver com 1, com 2, com 3. Quando a gente aprende a conviver com esse grupo pequeno, a gente está se preparando para conviver em sociedade. Eu convivendo bem dentro de casa, eu vou me preparando para o convívio saudável lá fora. Como que eu quero uma sociedade equilibrada se eu permaneço com o meu lar desequilibrado? Como que eu quero políticos, empresários, pessoas, eu quero todo mundo honesto, se dentro da minha casa eu sou desonesto. E isso
o Alberto Almeida vai falar para a gente no livro. A questão dos exemplos. Então, casamento é um progresso na marcha da humanidade. Mas na pergunta 697 do Livro dos Espíritos, coloca assim, se nós podemos separar. Nós podemos separar? Podemos ou não? Pode, não pode? Mas tem um conceito de que, assim, o espírito não pode separar, né? Não tem ou não tem esse conceito? De onde que foi tirado esse conceito? Alguém sabe? Não? Ainda bem, nem eu. Tá? Também não sei. Tá certo? O que Emmanuel coloca para nós, no livro Vida e Sexo, que é importante que a gente lute para dar conta da relação que a gente abraçou. Isso Emmanuel propõe. Que a gente lute para dar conta. Por quê? Porque muitas vezes são compromissos nossos de outras épocas. E a gente reencontra, a gente está lutando para dar conta desse compromisso. Agora, no Livro dos Espíritos, continuando, veja, a 695 é que é um progresso. A 697, ele fala assim, a indissolubilidade absoluta do casamento, ou seja, casamento não poder ser dissolvido é uma lei humana, não é uma lei de Deus. As leis de Deus são imutáveis. Só as leis humanas podem ser mudadas. O casamento é uma lei humana. Não deu certo? Separa. Mas como que a gente sabe que não deu certo? Cada casal é que vai saber do seu limite. Cada casal vai saber. O que é dar certo para um, o que é dar certo para outro. O que a espiritualidade coloca é para a gente insistir naquela escolha que a gente está fazendo, porque são compromissos nossos de outra época. E se a gente não corrigir agora, futuramente a gente vai ter a oportunidade de corrigir novamente. Nós vamos ver isso aqui durante o estudo. Está claro? Então, é um progresso? É. Podemos utilizar o casamento para fazer esse movimento de progresso? Podemos. Se não der certo, pode ser feita a separação? Pode. Como avaliar? Cada casal sabe o seu limite. Cada relacionamento sabe o que dá conta e o que não dá conta. O que pode e o que não pode. O que deve e o que não deve. Isso é acordado entre o casal. O que determinados casais aceitam, outros não aceitam. Determinados casais levam 30, 40 anos juntos. Tem casal que só aguenta 4 anos. Está claro? Então, isso é do casal. E é da consciência dos dois. Tudo bem? Mas André Luiz coloca para nós que eu vou tirar Jesus daqui, vocês não importam não, né? Mas ele está presente aí no salão. Tá? Então, o que o André Luiz vai colocar para a gente, que é importante nós nos atentarmos para 4 valores quando a gente fala de amor. O respeito, a cortesia, a afabilidade e a discrição. O André Luiz coloca isso no livro que se chama Sol nas Almas. Ele fala de 4 valores. A frase que ele diz é assim: o amor inclui esses 4 valores: respeito, cortesia, afabilidade e a discrição. Veja, quando nós falamos de uma relação que inclui esses 4 valores, eu já estou falando da relação com a pessoa que eu escolhi, relação essa que precisa servir de exemplo para os filhos. Respeito. Vamos pegar cada colocação dessa aqui. Respeito. A gente dá conta da individualidade do outro. Dá conta de respeitar, ou seja, dá conta de conviver com o jeito do outro, com o perfil do outro, com a fala do outro. Está claro? Até porque nós temos um tempo. Um tempo antes da gente se casar, qual é o tempo?
O tempo do namoro. O tempo do namoro. Todos nós passamos por tempo do namoro. Uns rápido, outros mais longos. Tá claro? Mas é aí que a gente vai conhecer a pessoa que a gente está elegendo. O respeito. Se a gente já sabe, tem coisa, gente, que nós já sabemos que não vai funcionar. Cada pessoa já sabe. Mas tem a mulher, mais do que o homem, ela acha que ela vai mudar o cara. Vocês já notaram isso ou nunca notaram? Ou só eu que notei? A mulher acha que ela vai mudar. E eu costumo colocar o seguinte: o homem, quando ele casa com a mulher, ele acha que a mulher não vai mudar. Mas a mulher muda. E a mulher casa com o homem achando que o homem vai mudar. E o homem não muda. É diferente. A forma de lidar com a mudança é diferente. A mulher é muito mais flexível para lidar com a mudança. Ela para e pensa muito mais. Nós, homens, somos mais rígidos. A gente tem posturas mais duras. A gente foi educado, aí já vem a questão da educação, para manter essa, que lá atrás a gente chama de segurança. E aí, a gente tem muito mais dificuldade de mudar. E homem, olha, homem para bater a cabeça, gente, homem bate com força. Tá claro? Então, quando a gente fala a questão do respeito, dá conta da diferença. Um exemplo. Quando a minha irmã foi para se casar, eu falei com ela assim, não casa. Estavam uns 3, 4 anos de namoro, eu falei com ela, não casa não. A gente já conhece o seu namorado, a gente estudou junto, a gente veio junto da adolescência. Você já tem dificuldades com ele no namoro, a dificuldade deles, principalmente porque ele estava muito envolvido com o alcoolismo. E aí, eu falei com ela assim, não casa não, vocês vão ter dificuldades. Ela falou, Emerson, mas eu gosto dele. Eu falei assim, eu não estou discutindo a questão do sentimento. Eu estou dizendo para você dar um tempo, espera. Não, mas eu quero, que eu gosto. Enfim, foi lá, casou. 1 ano, 2, 3, veio a primeira filha. 4, 5, depois de tanto mal-estar e tantas agressões, ela decidiu que ela iria se separar. Aí ela foi para uma tia, nossa, muito próxima dela, e falou assim, tia, não aguento mais, eu vou separar. Tia, nossa, não aguento mais, a gente briga demais, a gente está num quadro grave de agressão e tal, vou separar. Aí ela falou para minha tia assim, tia, mas não conta para o Emerson não, porque ele pediu para eu não casar, tia, não conta para ele não. A minha tia falou assim, não, claro, não vou contar não, de jeito nenhum, desligou o telefone. Emerson, oi tia, sabe quem está separando? Não, tia, quem está separando? Sua irmã. É mesmo, tia? Emerson, ela pediu para eu não te contar, não conta para ela que eu te contei, não. Claro, tia, não conto não, de jeito nenhum, desliguei o telefone, liguei para minha irmã. Minha irmã, você está separando? Ela falou assim, quem te contou? Eu falei, minha mediunidade. Não contei que foi minha tia, tá certo? E falei com ela, olha, procura fazer essa separação o mais tranquilo possível. Ah, mas você pediu para não casar. Aqui, acabou. Acabou. Não vão voltar lá atrás nessa época, não. Não deu certo, ok. Então, faz essa separação com o mínimo de mal-estar possível. Vocês têm uma filha, vão cuidar. Tem uma filha da idade de uma das minhas filhas. Vão cuidar com calma. Faz com o mínimo de mal-estar possível. Enfim, esse relacionamento acabou. Depois ela encontrou uma outra pessoa, se casou, um relacionamento saudável, já está com ele mais de 20 anos. Entenderam? Vocês imaginem, mas lá atrás ela já via pelo namoro que faltava respeito. Já faltava respeito, gente. Quando falta, não adianta a gente, não, mas eu sei que o amor vai mudar. A gente tem que parar com isso. A pessoa muda quando ela quer. Ninguém muda ninguém. As outras pessoas fortalecem a mudança. O marido ajuda a esposa na mudança, a esposa ajuda o marido na mudança, mas ninguém muda ninguém. E aí vem o segundo aspecto que o André Luiz traz para nós, cortesia. O que é ser cortês? O que é ser cortês? Aceitar as diferenças, o que mais? Ser gentil, isso é ser cortês. Aceitar as diferenças, a ser gentil, ser educado, ser delicado, isso é cortesia. Está claro? É a gente tratar o outro. Olha o que o André Luiz fala no livro Sinal Verde.
Quem dera se nós dessemos conta de tratar as pessoas de dentro da nossa casa como a gente trata os transeuntes da via pública. Vocês já notaram como é que nós somos do lado de fora? Nós somos educados, charmosos, gostosos, bons ouvintes. Ô, gente, nós somos tudo de bom. Vai conviver com a gente, dia a dia. Ou seja, quando André Luiz propõe a cortesia, ele está propondo que a gente tenha essa referência dentro da nossa casa, referência de educação. Afabilidade. O que é ser afável? O que é ser afável? Ser? Mais ainda. É também mais do que isso. É a gente ser carinhoso. É a gente ser carinhoso. Você ser carinhoso com o marido, ser carinhoso com a esposa. E, por fim, ele coloca para nós sermos discretos. Vocês lembram um ditado que fala roupa suja? Ser discreto. Para de falar do seu relacionamento para terceiros. Teve um problema, conta para... Teve outro problema, conta. Teve outro, conta. Todo mundo fica sabendo. Uma coisa é você eleger uma pessoa de confiança, que você sabe que é de confiança. E, às vezes, você troca uma ideia para ter uma forma diferente de lidar. Essa pessoa te indica um livro, te indica um texto, te manda uma página, te indica um filme, ótimo. Mas parar. Agora, vamos trazer isso aqui. Esse exemplo. Imagina uma relação onde a gente tem respeito, cortesia, afabilidade, discrição. Tendo isso aqui dentro da nossa casa, imagine essa relação com os nossos filhos. Imagina o que os nossos filhos vão aprender disso aqui. O que eles vão aprender? Eles vão aprender que casamento é saudável, que relacionamento é bom, que é sempre bom a gente ter alguém. Por quê? Porque eles estão assistindo isso dentro de casa. Eles estão assistindo. Muitas vezes, olha, eu estou falando para vocês aqui, dentro da fala do André Luiz. Muitas vezes, a gente não conseguindo reproduzir essas situações, a gente reclama do relacionamento que a gente está, e às vezes os nossos filhos escutam. Numa brincadeira, casamento, Deus que me livre. Às vezes, dentro de casa, faz brincadeiras maldizendo o casamento. Ou seja, maltratando o casamento. Às vezes, repetindo aquilo que os pais nossos já disseram lá atrás. Os nossos pais também já fizeram brincadeiras, já fizeram chacotas, já ironizavam. Muitos já agrediram, muitos de nós já assistimos a agressões dos nossos pais. Por que mesmo assistindo, a gente parte para o casamento? Porque a gente tem uma convicção de que nós iremos fazer diferente. E a gente vai para o casamento com essa convicção. Eu vou tentar, eu vou lutar para colocar esses valores em prática. E eu quero colocar em prática e ainda passar para os meus filhos. Passar para os meus filhos. Que esses valores, eles são importantes. Então, eu posso passar valores positivos e eu posso passar valores negativos. Depende da minha escolha. Aí depende de mim. Que relacionamento que eu estou vivendo? O que eu estou escolhendo? Está claro? E aí, vai depender da relação que a gente tem dentro de casa. Se os nossos filhos assistem conflito, gente, é divergência de ideias. Isso não tem problema nenhum. Mas se o conflito vira confronto significa agressão. Se o conflito vira confronto, daí a pouco eles vão descobrir que relacionamento é isso mesmo. Relacionamento é isso mesmo. Daí a pouco, eles começam a namorar e já começam a ter agressões no namoro. Que muitas vezes eles assistiram dentro de casa. Por quê? Porque faltou respeito. Esses termos, normalmente, eles estão próximos. Respeito, cortesia, afabilidade, discrição, estão próximos. É difícil a gente ver esses termos. A pessoa tem respeito, mas ela não tem cortesia. Ela respeita, mas não é educada. Ela é educada, mas não é carinhosa.
Esses termos, eles estão ligados. Se nós conseguirmos colocar isso em prática, nós vamos conseguir fazer com que a nossa relação conjugal seja saudável e a relação nossa conjugal com os nossos filhos sejam estáveis. Todos os relacionamentos sejam estáveis. Mas essa é a nossa maior dificuldade. Por quê? A gente vem repetindo padrões. A gente vem repetindo padrões. Padrões de comportamento. Tá certo? Vamos pegar um exemplo? Lá no livro Libertação, uma senhora, ela chega para o Gúbio, está lá conversando com o Gúbio, com o André Luiz, e vem duas jovens conversar com ela. Ela vem de planos extremamente evoluídos, e aí ela vem desses planos evoluídos, e quando ela vem na região onde eles estão, ela vem para conversar com as filhas, cumprimenta quem está ali, além do Gúbio e do André Luiz, e ela vem conversar com as filhas. As duas filhas se encantam em observar a mãe naquele estado, na luminosidade da mãe e tal. E aí as duas filhas falam da dificuldade que elas estavam tendo. A maior dificuldade que elas estavam tendo era de levar um conforto para o pai. O pai, ele não estava no umbral, ele estava mais longe ainda, mais profundo do que o umbral, ele estava nas trevas profundas. E ele sofria pelo crime que ele cometeu. Só que as filhas não sabiam. E aí a mãe começa a conversar com elas, olha, eu preciso da ajuda de vocês. Eu sei que está difícil. E elas falaram, mãe, quando a gente se aproxima, ele não aceita, ele não nos enxerga, e ele não aceita nem as indicações positivas que a gente faz do pensamento positivo, da oração, da observação das coisas boas, da saúde que ele tem, porque ele tem condições de sair de lá, mas ele está fazendo tramas com a treva. E ele não consegue sair. Por mais que a gente tente com o positivo, ele sempre nos insufla o negativo. Nós não estamos dando conta de arrancá-lo do sofrimento dele. Aí a mãe fala, eu vou contar para vocês o porquê que ele está nesse drama, que vocês não sabem. Quando estávamos encarnados, éramos nós 4. Eu, ele e vocês duas como filhas. Em função da sociedade que ele teve numa empresa, ele tirou a vida de um parente. Ao tirar a vida desse parente, que era sobrinho nosso, ele tirou a vida desse parente, assumiu a direção de tudo. Financeiramente, ele trouxe para a nossa casa muita estabilidade e nós nunca ficamos sabendo do crime que ele cometeu. Porém, ele viveu mais 40 anos depois desse crime e ele se puniu e ele se culpou. E aí ele atraiu diversas entidades que o envolvessem na região de sofrimento que ele está. Então, filhas, eu preciso que vocês me ajudem a alertar o seu pai para nós sairmos de lá. Agora eu vou explicar para vocês por que eu quero que vocês me ajudem. Eu estou numa região distante. Vou preparar a minha reencarnação, mas preciso que o pai de vocês também reencarne. Porque o meu compromisso com Jesus, eu vou reencarnar, vou receber o pai de vocês novamente como meu marido. A pessoa que ele tirou a vida vai vir como nosso filho. Os 6 obsessores que estão atormentando ele nas trevas virão como nossos filhos. E vocês duas virão como nossos filhos. Vocês fizeram as contas de quantos filhos esse casal vai ter? 9 filhos. Olha que otimismo missionário dessa mulher. Ou seja, ela vai receber o marido, que foi o assassino, o sobrinho, que foi assassinado, os 6 obsessores que perturbam o marido, e ela fala, o meu consolo nesse processo reencarnatório vai ser receber vocês duas que que estarão nos ajudando. Então, eu preciso que vocês comecem esse trabalho de resgate agora no plano espiritual. Ou seja, o que ela já está dizendo? E tem um momento que ela ainda diz assim, em diversos momentos, a dor
E as dificuldades vão tomar conta do mal-estar, vão fomentar, vão promover o mal-estar no nosso relacionamento. A dor e as dificuldades. Entretanto, a fé que a gente tem no Cristo e o que nós iremos promover lá dentro é que vai fazer com que todos nós cresçamos juntas. Imaginem vocês a missão que ela está abraçando. E aí as filhas perguntaram por que essa luta dela. E aí ela diz, uma alma que está querendo crescer junto da divindade não tem condições de esquecer uma alma querida nas trevas, em sofrimento. Ela não consegue evoluir em paz. E aí eu volto nas colocações que o André Luiz traz para nós. Imaginem, essas colocações são colocações que ela vai trazer para o núcleo familiar dela, para não repetir padrões negativos, inclusive educando inicialmente o marido. Porque o marido, ambiciosamente, gananciosamente, ele cometeu um crime para promover bem-estar para a esposa e para as filhas, sem se preocupar com a dor do outro que estava desencarnando, com a família do outro, gananciosamente. Ou seja, ela vai recebê-lo de novo como marido para educá-lo, e os filhos para ajudá-los nesse movimento. Está claro isso? Até aí tem dúvida? Aí eu volto naquela orientação. Viram por que Emmanuel coloca sobre a importância da gente lutar num casamento e que a gente dê conta dele, ainda que hajam dificuldades? Ainda que hajam. Por quê? Porque se a gente faz o processo evolutivo sozinho, lá na frente a gente faz, gente, quem que eu deixei para trás? E eu começo a refletir e começo a preparar a minha volta para ajudar quem eu deixei. Está claro isso? Até aí, tem dúvida? E aí, nós vamos ver uma colocação de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 19, no versículo 6, quando ele coloca para nós, aqueles que Deus ajuntou, o homem não irá separar. Por isso é que determinadas separações, elas acontecem aqui na Terra, elas acontecem, mas a gente mesmo se prepara para o retorno. A gente se prepara para o retorno. Separações acontecem, mas os vínculos fazem com que a gente fique juntos 2, 3, 5, 8 séculos envolvidos numa situação aonde a gente tem que despertar sentimentos simples, para não repetirmos padrões de comportamento. No livro, o Alberto Almeida, ele vai falar sobre repetição de padrão, mas baseado na conduta dos nossos pais. Por que meu pai agredia minha mãe? Eu nunca concordei com isso e hoje eu estou fazendo isso com a minha esposa. Por que a minha mãe agrediu o meu pai? Eu nunca concordei com isso e hoje eu estou agredindo o meu marido. Por que a gente repete esses padrões? Inicialmente, o Alberto Almeida trabalha muito na questão da educação no lar. Na educação no lar. Só que eu quero trazer para vocês um outro perfil de padrão, que vai para além da educação. Porque nem tudo que a gente repete são coisas que a gente aprendeu em casa. Tem coisas que a gente está trazendo de onde? Das vidas passadas, das reminiscências. Está claro? Quem vai colocar isso para nós é a irmã Dufour, que vai somar esse capítulo sobre padrões de comportamento, repetição de padrões de comportamento, que vai somar nesse capítulo do Alberto Almeida. É o capítulo 10 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, porque ela chama de reflexo matriz. Muitos dos nossos comportamentos estão relacionados ao que ela chama de reflexo matriz. Ou seja, muito daquilo que eu trago nas minhas relações não é simplesmente as dificuldades que eu assisti ou que eu construí nessa encarnação. Tem coisas que a gente já está trazendo há séculos. Está claro? Tudo bem até aí?
Pegando esse exemplo que nós estamos trazendo há séculos, vamos pegar aqui na nossa casa mental. Nossa casa mental. Vocês conseguem ver que isso aqui é uma pessoa de perfil? Vocês conseguem ver ou não? Gente, nós estamos dentro da casa espírita, a gente tem que ter fé. Tá claro? Isso aqui é uma pessoa de perfil. Aqui, ó o nariz dela aqui a boca dela meio torta e tal. Tá dando, pode ser um Simpson, do jeito que você achar melhor. Ok, mas aqui, olha, na nossa casa mental, olha o que André Luiz vai falar para nós. Nós temos aqui a nossa superconsciência. Aqui nós temos a nossa consciência. E aqui, o inconsciente. As coisas que eu coloco em prática, muitas coisas que a gente coloca em prática no dia a dia nosso hoje, faz parte da nossa construção de passado, construção de ontem. É o que a irmã Sudufo chama de reflexo matriz. E que o Alberto Almeida vai falar padrão de repetição de comportamento. Só que como ele fica preso na educação atual, porque nem tudo, então vamos pegar exemplos simples, nem tudo que a pessoa assiste dentro de casa, ela vai reproduzir. Um exemplo. Às vezes ela até repete, porque não está na índole dela. Não está na índole dela. Se o padrão dela, lá atrás, foi um padrão positivo, ela nasceu num lar que não tinha nada disso aqui. Tinha ciúme, agressões, discussões, ameaça. Não tinha nada disso aqui. E ela discorda de tudo isso, por quê? Porque o padrão dela anterior era saudável. E ela vai fazer diferente na relação que ela tiver. E faz. Embora ela tenha assistido, nada disso. Ela assistiu quase que criminalidades. Está claro? Vamos pegar um exemplo concreto? Lá atrás, no início da década de 90, vocês vão lembrar, alguns vão lembrar, da garotinha que foi sequestrada, Miriam Brandão. Uma garota de 3 anos, filha de um médico, Dr. Volney Brandão. Isso aqui em Belo Horizonte. Tá certo? Ela foi queimada e foi enterrada. Gente, e eles continuaram negociando o resgate. 2 sequestradores. Quando a polícia entendeu que ela não estava viva, porque eles pediram prova de vida e não tinha. Quando entendeu que não estava vivo, foi atrás dos sequestradores, até encontrar. Encontrou um. Prendeu. Quando o pai viu que era filho dele e que o outro sequestrador era irmão, esse pai, ele ligou para a polícia, quando ele descobriu onde estava o outro filho dele, ele ligou para a polícia e disse para a polícia que o filho dele estava escondido no Mato Grosso, na região tal, no Pantanal Mato-Grossense. A imprensa foi lá, pegou o cara, prendeu os 2, foram para a penitenciária de Contagem. Perguntaram o pai, a imprensa perguntou ao pai, por que ele denunciou o filho? Uma das entrevistas, por que ele denunciou o filho? Olha a resposta dele. Eu não ensinei os meus filhos a conquistarem o dinheiro sequestrando filhos de outras pessoas. Eu não ensinei. Eu sou simples, eu estudei até a 4ª série. Eu não tenho muita coisa. Mas eu ensinei os meus filhos a conquistar o dinheiro pelo trabalho. Eu espero que eles paguem, gente, olha essa frase. Eu espero que eles paguem diante dos homens aquilo que eles estão devendo diante de Deus. Mesmo eu sabendo que, estando presos, eles não vão conseguir trazer a filha do doutor de volta. Mas que eles comecem a pagar aqui na terra aquilo que eles já estão devendo no céu.
Gente, olha a simplicidade desse homem. Muito provavelmente, pela resposta dele, é provável que esses filhos tenham recebido, na simplicidade daquela educação, tenha recebido isso aqui. Mas no reflexo matriz, ou seja, no padrão anterior, eles estavam envolvidos com criminalidade. Está claro isso? Vamos pegar um outro exemplo mais próximo da gente? Lembra da Suzanne Richthofen? Né? O pai, engenheiro, a mãe, psiquiatra, não conseguiram identificar o transtorno psicopático na filha, que programou a morte dos dois com o namorado e o cunhado. Está claro? Por que não conseguiu identificar? Estava muito escondido no inconsciente profundo. Provavelmente, pela cultura dos pais, pela estabilidade do casal, provavelmente eles devem ter passado isso para os filhos. Tanto que o filho, ele não se envolveu com a questão criminógena que a irmã promoveu. Entenderam a diferença? Dois debaixo do mesmo teto, um recebe o positivo e o outro não consegue captar, assimilar o positivo e dá ênfase para o negativo. Mas os dois educados pelo mesmo casal. Aqueles que sequestraram a Miriam Brandão, educados por aquele pai, com aquela mãe. Eu não ensinei os meus filhos a ganharem o dinheiro sequestrando crianças. Teve uma outra frase que falou: será que eles não pensaram que eles têm filhos? Os dois têm filhos da idade da menina que eles queimaram? Meus netos? E poderia ser com eles? Gente, olha a lucidez desse senhor, na simplicidade dele. Então, o cuidado que a gente tem para não repetir comportamentos negativos é porque o comportamento negativo, ele pode acender situações que estão adormecidas. O positivo também pode acender, mas a chance de nós termos muita coisa positiva lá atrás, essa chance ela é pequena. Até porque, se a gente tivesse muita coisa positiva, é provável que a gente não estivesse aqui hoje. Está claro? Estudando, aprendendo, conhecendo, divergindo, concordando. Está claro? Se a gente tivesse muito positivo, a gente não estava aqui. É porque não temos esse positivo alicerçado, é que a gente está aqui. Tudo bem? Então, o cuidado que nós temos que ter. Agora, imaginem vocês, quando nós colocamos aqui esse padrão, atendendo o inconsciente atual, quanto mais positivo eu tiver aqui, melhor serão as minhas atitudes. Quanto melhor forem as minhas atitudes aqui, melhor vai ser o meu estado de superconsciência. Por quê? O que é a superconsciência? Superconsciência é aquilo que eu programo lá na frente. A minha superconsciência são as minhas metas. André Luiz vai falar isso aqui para nós no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, intitulado Casa Mental. A consciência é o meu atual. E o inconsciente é o meu passado. Então, imaginem vocês, a chance de nós termos um passado completamente voltado para situações positivas é uma chance pequena. Existem coisas positivas no nosso passado? Existe. Tanto que a gente está aqui hoje. Muitos de nós baseados na educação. Eu comecei na doutrina com 10, 11 anos de idade. Minha mãe ia, eu ia junto. Minha mãe está encarnada até hoje, já está com 86, 87 anos, vai fazer 87 agora. Está encarnada até hoje. Minha mãe estava na casa espírita, eu estava com ela. Mudou de casa espírita, eu mudei também. Aí ela ia para outra casa espírita, eu fui também. Até quando ela assumiu a direção de uma casa espírita, eu assumi junto com ela. Então, eu falo o seguinte, minha mãe é o seguinte, aí meu pai começou, depois ele afastou, depois ele voltou. Meus irmãos foram juntos, depois eles afastaram, depois voltaram, depois afastaram. Minha irmã já retomou. Então, imagine, eu falo o seguinte, se minha mãe for para o umbral, eu estou no inferno. Então, eu espero que ela não vá.
Eu espero que ela não vá, até para não complicar muito lá de lá. Mas tentando fixar esse comportamento que passou para a gente lá. Eu fixei de uma forma, minha irmã de outra, meu irmão de outra. Mas o pontapé inicial foi dela. O pontapé inicial foi dela. E vieram várias dificuldades? Claro, gente, nós estamos falando de uma educação de humano para humano. Não existe, não é uma educação santificada. Tá certo? Não é uma educação santificada. Então, quando aparecem situações de conflito, que o Alberto Almeida cita, de agressões, de ciúme, de menos-valia, aonde vai desprezando o outro, quando aparecem essas situações, isso complica muito os relacionamentos futuros. Vocês podem notar como que a nossa sociedade está com relacionamentos absurdamente complicados. Na relação com o outro, na relação pais e filhos, muito complicados. Tá claro? Pode falar. Isso agrava? Agrava não a virtualização, agrava a forma com que as pessoas estão lidando. Porque o virtual ele é saudável. O virtual ele é saudável. Mas a forma com que as pessoas estão lidando é doentia. Entendeu? Então, você imagina, olha o ponto que nós chegamos do adoecimento, porque agora tem o bebê. Gente, o bebê reborn, ele é o protótipo do adoecimento de uma sociedade. Não é brincadeira, mas estão brincando. As pessoas estão adultos. A gente vê como que a sociedade está ficando patologizada. Gente, e com o aval ainda da sociedade. Reborn doente, reborn em fila para poder ter consulta com o pediatra. Gente, trocando fralda de bebê reborn, comprando chuquinha. Isso é adoecimento, gente. Isso é um estado psicopatológico da sociedade absurdamente doentio. Está claro? Por quê? Em vez de promover o amor para uma criança que está precisando, cuida do bebê reborn e promove o aborto. Isso não é doentio? Em vez de ter a criança para amar, não, eu vou amar boneco. Por quê? E ainda tem uns que falam assim, não, mas isso é terapêutico. Que terapêutico, gente? Terapêutico é aquilo que você coloca e tem resposta. Seja numa terapia, seja num atendimento psiquiátrico, numa terapia ocupacional, numa terapia tradicional, nas várias terapias alternativas que a gente tem, você tem retornos. Qual o retorno que tem? O boneco que você vai trocar fralda. É muito impressionante. Aí, como tem um olhar, você se apaixona pelo olhar de vidro. Gente, isso não é normal? Só um pouquinho, calma, porque ele já levantou a mão ali. Só falar do bebê reborn, aí o povo acendeu. Eu podia ter começado pelo bebê reborn, né, hoje? Da próxima vez eu faço isso. Pode falar, meu filho. Para ênfase na direção, estou colocando mais notícias, mais reportagens sobre isso também, né? Aumentando a audiência para esse tipo de coisa. Impressionante. Tá? É impressionante. Agora você vê, olha, vou pegar uma informação, hein? Enquanto a nossa sociedade está doente, olha o que saiu hoje, a ONU divulgando para a gente hoje. Se em aproximadamente 48 horas a faixa de Gaza não receber alimento e água, não receber, nós teremos aproximadamente 14 a 15 mil crianças mortas em 48 horas. Em 48 horas, gente. Isso não é um adoecimento da sociedade? Enquanto isso, outros locais estão promovendo o cuidado com o bebê reborn. Isso é adoecimento. Isso é patológico. Tá? Oi, filha. É interessante porque a gente está falando de uma sociedade que esqueceu o que é limite. Sim. Isso foi perdido, eu brinco, que a culpa é da minha geração de psicólogos, porque foi lá quando eu estava na faculdade, começa a discussão, você não pode limitar filho. E eu era muito, sempre fui muito agitada, gente, pede galinha no campo bovino. Então não adianta falar que não pode, a mãe não pode não acalmar o filho. Isso vai transformar a nossa sociedade num caos. E é isso que a gente está vendo hoje. Porque tudo é permitido desde que
o lado certo, vamos dizer assim, as pessoas que são ditas minorias determinem que é que vai ficar certo. Sim. Porque quando você destrói a família, que é isso que eles estão fazendo. A ideia é essa. Sim. Destruir. Quando você começou a falar na questão da família, eu falei, esse debate é importantíssimo. Porque a gente precisa fortalecer a família. Ela é a célula da sociedade. Que muitos hoje não estão fazendo. Agora você pega esse exemplo. Vou pegar, na década de 90 foi aprovada a lei da palmada. Ô, gente, não precisa de, gente, precisa de lei da palmada. Porque, olha, nós viemos... Quem aqui nunca... Não, eu vou perguntar o contrário. Quem já tomou alguma palmada ou chinelada, levanta a mão para mim. Para todo mundo. E da nossa geração, ninguém virou marginal. Está claro? Então, você imagina, nós passamos por isso. E outra, não faltou na nossa casa esses valores. Não faltou. Isso aí, você está limitando o amor. Você está mostrando como é o amor através do limite. Do limite. Limite é amor. Falar não é amor. Sim. Falar, olha, daqui a... Gente, voltando lá na discussão antiga, o complexo de Édipo, né? O pai chega e fala assim, essa mulher é minha. Então, o filho, aquele não do pai, é um não super importante. Porque, tipo assim, existe um limite até onde você pode ir que eu não vou permitir. Eu, como pai, não permito que você faça. Essa colocação... Foi morrendo. Hoje a gente vê na internet as crianças suicidando porque elas estão sendo massacradas por pessoas que elas nunca viram. Essa colocação, a gente nem precisa de sair, avançar na psicologia. Porque o espírito de Hamed, no livro A Imensidão dos Sentidos, no capítulo 2, que se chama Ser Bom, ele coloca da importância de nós sermos bons quando a gente aprende a colocar não nas relações. É o espírito, isso não é nem psicologia. Se a espiritualidade pede isso para nós, quando a gente fez esse movimento aqui, trazendo a colocação do André Luiz, muitos de nós passamos pela palmada, pela chinelada e aprendemos o respeito. Ah, foi a respeito pela força? Não, naquele momento ali, muitas vezes eles precisaram de fazer conosco, mas não deixaram de nos amar do jeito deles. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer questionar o amor. Gente, eles deram o que eles tinham para dar. Hoje nós damos aos nossos filhos o que a gente tem para dar. Não tem como falar, aquele pai é melhor, aquela mãe é melhor. É melhor para aqueles filhos que... A gente tem um tal de achar o jardim do outro mais bonito que o nosso. Então, veja, eu recebi dos meus pais o que eles tinham para oferecer. Os filhos nossos recebem o que nós temos para oferecer. Está claro? Se a gente oferece isso aqui, nós vamos entender a fala de Jesus, quando ele diz para nós que se um homem... Como é que é a frase dele? Quem lembra? Olha o que eu falei, tem 20 minutos. Vocês imaginem se eu tivesse 20 dias ou 20 anos. Hã? Aquele que Deus ajuntou, o homem não irá separar. Você imagina, muitos lares, eles estão consolidados há séculos, porque a gente acha que de relacionamentos, os relacionamentos só se reúnem por causa de inimizade, que foi tudo errado no passado. Foi não, gente. Ah, esse marido aí deve ter sido meu inimigo. Essa esposa é uma peste que eu devo ter trazido lá da treva. Não. Está claro? Basta nós observarmos no livro Nosso Lar. Lembram quando não é Narcisa que vai nascer, não é? Hã? Dona Laura, ela vai nascer, quem que ela vai receber de marido? O marido. Que seria, para nós, seria o ex-marido, né? 300 anos que eles reencarnam e desencarnam e estão casados. Afinidades. Ela vai reencarnar e ela fala, o meu marido, Ricardo, já está preparando a reencarnação antes de mim, nós nos conheceremos no movimento espírita, nos casaremos, nós nos conheceremos e já iremos nascer no lar espírita. Olha a programação espiritual aí. E ela falou assim, eu estou dizendo isso, naquela obra, conversando com o André Luiz, porque eu só tive acesso até 300 anos atrás.
Não sei se mais tempo antes disso ainda estava eu junto com ele. 300 anos que eles encarnam e desencarnam e vêm como casados. Porque senão a gente acha que marido e mulher sempre vê, não, isso é tudo inimigo de passado. Não é não. Olha a construção saudável que nós teremos ali. O que Deus ajuntou, o homem não irá separar. Aí vem o reflexo positivo, matriz saudável aqui, mas reflexo positivo aqui, olha, no inconsciente profundo. Está claro isso? Você também ia falar. Antes deles dois. O sentimento do egoísmo, porque é da falta de responsabilidade. Uma coisa é um boneco, né? E outra coisa é uma criança. É muito mais fácil. Você não precisa preparar para a vida. Exatamente. Não, aí expõe sentimentos de não quero responsabilidade, mas está bom assim. Uma jovem chegou para mim, tem 2 semanas isso, 27 anos, gente. Ela falou assim, o Emerson, mas eu estou com uma raiva de estar com 27 anos. Eu falei assim, por que você está com raiva? Você não aguento mais ser adulta. Eu falei, filha, tem 9 anos que você assumiu a sua adultescência. Assuma isso, criatura. Mas que droga também, a gente tem que dar conta das coisas sozinho. Eu falei, você está atrasada há 9 anos. Você está atrasada. Agora que você acordou, 27 anos. Por quê? Porque sai da sombra dos pais. Sai da casa, sai das vestimentas. Está entendendo a dificuldade? Com o bebê você não tem essa preocupação. Tá certo? Uma coisa são as bonecas, que muitas de vocês tiveram, as bonecas para brincar. Mas está tudo bem, aquilo ali ficou só uma brincadeira. Hoje virou um adoecimento que os adultos estão praticando. Tá certo? Os adultos estão praticando. Agora, por que nós precisamos de nos atentarmos para isso? Isso não pode destruir os valores que nós temos dentro da nossa casa. Não pode destruir. Se André Luiz coloca para nós, o amor inclui o respeito, a cortesia, a afabilidade e a discrição, como que está o nosso relacionamento? Inicialmente é um movimento de autoavaliação. Tanto que o Alberto Almeida, nesse capítulo, ele faz uma referência ao item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é causas atuais das aflições, no capítulo 5, que é bem-aventurados aflitos. Ele faz uma referência, trazendo situações atuais, que, igual aos exemplos que a gente deu, tem problemas que a gente tem hoje no relacionamento, sabendo que a gente vai passar por aquele problema. E olha que interessante, lá no capítulo 28 do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, observe, se antes de você reclamar da sorte, se o que hoje você chama de má sorte, não é consequência do seu plantio. Observe, se o que você chama hoje, nossa, mas estou com a má sorte, se não é consequência do seu plantio, é para a gente se atentar para isso, porque tem coisas que a gente está plantando hoje, a gente sabe, olha, todo mundo sabe, plantou hoje, isso é lei. Não, mas se Deus quiser, eu não vou passar por isso. Gente, eu planto desgraça e vou colher santidade aonde? Está claro? Então, depende do que nós estamos fazendo nesse movimento reencarnatório aqui. Está certo? E aí, atentemos-nos para isso. Porque quando a gente fala dessa construção do reflexo, todos nós estamos recebendo oportunidades aqui na Terra. Todos nós. Vocês estão vendo que a Terra está um caos. A Terra não está em sofrimento. A Terra está convulsionando de dor. Convulsionando de dor, de tanta dificuldade. E o Brasil não podia estar pior para nós. A espiritualidade coloca que o Brasil está ótimo. Gente, essa espiritualidade também não é normal, é? Não é normal, não. Ela coloca que o Brasil está ótimo. Por que ela fala isso? Nós estamos recebendo múltiplas oportunidades de melhora, de crescimento, de reflexão, de atenção, de acolhimento. Múltiplas. Por causa da dor coletiva. E todo mundo está com alguma dificuldade. Não tem entre nós que não tem dificuldade nenhuma. Uns com maior, outras com menor grau. Todo mundo. A Terra está insuflando o mal-estar, mas o Brasil, nós não precisamos de entrar numa guerra. Precisamos de entrar numa guerra?
Gente, está tendo tiroteio aqui. Para que guerra? Não precisa de ninguém estranho vir atirar, não. Os fraternos já atiram. Tá certo? Não precisamos, mas você imagina, com todo esse adoecimento, a espiritualidade colocou que está ótima, sabe por quê? E outra colocação. O Brasil não será coração do mundo e pátria do Evangelho. Ele não será. Ele já é. Olha o perfil de doente que está chegando aqui. Ele já é coração do mundo e pátria do Evangelho, que ele recebe de tudo. Pense em uma marginalidade. Pensa, aqui no Brasil tem. Você não precisa viajar para país nenhum para conhecer um perfil diferente de marginal. Todos nós temos aqui. Todos. Você pode pensar em N dificuldades, N transtornos. Todos nós temos aqui. Ou seja, todos nós temos oportunidade o tempo todo. Mas é oportunidade da gente o quê? Desejar vingança? Desejar assassinato? Tem que ter crime coletivo? Não. É da gente entender que, através da oração, do trabalho de caridade, da nossa vigilância, nós temos algo para oferecer. A gente tem algo para oferecer. Se a gente sai, como todo mundo sai, gritando no trânsito, agredindo pessoas, se preparando para dar uma resposta e tal, nós não estamos fazendo diferença nenhuma na Terra. No coração do mundo e na pátria do Evangelho, não fazer diferença, para nós é grave. Para nós é grave. Tanto que o escritor americano John Richardson Jr., ele coloca que existem 3 tipos de pessoas na Terra. As que esperam acontecer, as que fazem acontecer e as que perguntam, o que aconteceu? Existem 3 tipos de pessoas na Terra. Que tipo de pessoas eu sou? 3 tipos de pessoas. Quais são os 3 tipos? A que espera acontecer, a que faz acontecer e a que pergunta, o que aconteceu? Isso que ele fala na década de 90, Geraldo Vandré falou na década de 60 para 70. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É o nosso momento. É o nosso momento. Não é para a gente ficar esperando as coisas acontecerem, não. O que eu posso fazer no lugar que eu estou? É eu fazer o melhor que eu puder aonde eu estiver. Esse é o meu momento. Está claro? Oi, meu caro. Nós temos divulgado a doutrina espírita como base dessa situação, praticar a caridade para conquistar o amor entre os povos do mundo. Se nós conseguirmos, vocês vão ver uma frase que, quando começaram as propagandas em ônibus, essa frase ficou circulando nos ônibus aí. Se todas as pessoas derem as mãos, não teremos mãos livres para matar, roubar ou traficar. Se todas as pessoas derem as mãos, não teremos mãos livres para matar, roubar ou traficar. Se eu quero um padrão diferente, eu posso começar hoje. E eu aproveitando aquilo que eu já estou trazendo de passado. Porque só de a gente estar aqui, nós não somos bons, mas também não somos perversos. Porque a gente está aqui lutando, a gente está melhorando, a gente está refletindo, está concordando, está discordando, está lutando para a lei colocar isso em prática. Nós não somos daquele perfil perverso. Ainda não somos anjos. Então, deixa eu pegar o lado bom que eu tenho. Eu quero deixar uma historinha para vocês. Se vocês esquecerem que vocês estão aqui no Lares Unidos, esquecer o nome da Mércia, esquecer o meu, não tem problema não, gente, mas não esquece essa historinha, não. Um jovem samurai, ele chegou para o mestre e ele disse para o mestre assim, o mestre estava lá diante do lago meditando, e ele chegou para o mestre que estava ali sentado meditando e falou assim, o senhor poderia me ensinar as noções de céu e de inferno conforme o senhor entende? O mestre olhou para ele e falou assim, eu não vou ensinar para uma pessoa rude e agressiva como você. O jovem
pegou a sua espada, e ele era um guerreiro samurai, ele pegou a sua espada, colocou a ponta da espada no peito do mestre e disse para ele assim: eu poderia lhe cravar esta minha espada por causa da sua insolência. O mestre olhou para ele e falou assim: isto é o inferno. E aí o jovem, entendendo que ele já estava ensinando, o mestre já estava ensinando, ele colocou a espada na cintura e fez o gesto do agradecimento para o mestre. O mestre olhou para ele e disse: isso é o céu. E o jovem se voltou no mesmo passo e foi embora. Imagine trazendo para o nosso dia a dia. Coloquemos a nossa espada como sendo a nossa língua. Quando a gente utiliza mal a nossa fala, e aí eu volto lá na rede social que você deu exemplo, quando a gente utiliza mal a nossa fala, a gente está erguendo e apontando a espada no coração do outro. Quando a gente utiliza de forma maledicente, de forma mentirosa, desprezando os padrões que a gente aprendeu, a gente está agredindo o outro. Mas quando a gente utiliza de forma positiva, nós estamos erguendo o céu no coração do outro e vivendo o céu dentro de nós. Principalmente quando a gente consegue usar 4 termos mágicos, expressões mágicas que nós aprendemos, todos nós aprendemos. Muito obrigado, dá licença, me desculpe e por favor. Imagine se nós conseguirmos utilizar isso dentro da nossa casa, com o marido, com a esposa, com os filhos. Muito obrigado, dá licença, me desculpe e por favor, termos esses que nós aprendemos na escola, lá na nossa infância. Muitos de nós deixamos cair no esquecimento. Muito obrigado, dá licença, me desculpe, por favor. São pontos positivos que a gente deve trazer para a nossa relação no dia a dia. Nós só vamos fazer um mundo melhor lá fora se nós começarmos a construir esse mundo melhor aqui dentro. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido a reflexão de hoje. Até breve, se Deus quiser. Emerson, nossa gratidão pela explanação tão esclarecedora e edificante. Vimos que a importância, né, a responsabilidade não só dos pais, mas de filhos, como cidadãos e principalmente como cristãos, né? Principalmente nós que já temos um certo conhecimento, a nossa responsabilidade, fazer a diferença, não é fazer porque o outro está fazendo. Então, é observar, é o vigiar, né, e orar, porque muitas vezes vai de rodão, né? Porque o outro está fazendo, não, eu vou fazer diferente. Não, nós temos que mostrar que nós já temos uma bagagem bem grande, né, de muitos ensinamentos do Mestre Jesus. Na semana que vem, nós teremos, dando continuidade, né, ao tema do mês, nós teremos casais com filhos de outro casamento, com a Ana Zilica. Mais um assunto assim palpitante, né, gente? Esse mês está muito bom, não é verdade? Um assunto assim do dia a dia, o que está acontecendo atualmente, né, principalmente nos lares. Então, nesse momento, nós vamos, né, fazer a prece, a oração final, para despedir dos nossos companheiros internautas, agradecendo e despedindo. Mestre, Senhor Jesus, nós te pedimos que continue abençoando não só a nossa família consanguínea, mas principalmente a nossa família universal. Pedimos, Mestre Jesus, que continue derramando bênçãos de paz e que nossos lares possa reinar a paz, a alegria, a luz do entendimento, do respeito, onde Jesus possa fazer morada. Que possamos, Mestre Jesus, darmos o testemunho de tudo aquilo que temos recebido, principalmente nessa casa abençoada. Ampara-nos, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.